Alô pessoal, chegou o grande dia, enfim, dia 29 de outubro, o dia do segundo jogo da semifinal da Libertadores entre Flamengo e Racing. É hoje, a partir de 9h30 da noite, nós vamos saber quem vai para a grande decisão, que a princípio está marcado para Lima. Do outro lado tem LDU e Palmeiras. Flamengo venceu o jogo de ida por 1-0 e chega aí com uma boa vantagem para superar o Racing. Galera, antes de entrar aqui no assunto principal, que é o jogo de hoje, eu estava lendo alguns comentários do vídeo de ontem sobre o que eu falei, o dia do flamenguista, e muita gente me perguntando por que o São Judas Tadeu é o padroeiro do Flamengo. Tem muito rubro-negro que não sabe a verdadeira história. E eu vou contar para vocês. São Judas Tadeu tornou-se padroeiro do Flamengo pela ligação entre sua crença no impossível e o espírito de superação do clube e da torcida. Em 1953, após 8 anos sem títulos, dirigentes do clube buscaram inspiração e apoio no santuário de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, aqui no Rio de Janeiro. Com a bênção e incentivo do Padre Góes, os jogadores passaram a frequentar missas e firmaram o compromisso de manter a fé e a união dentro e fora de campo. O resultado? Imediato. O Flamengo voltou a conquistar títulos, incluindo o tricampeonato carioca. Por sua trajetória de esperança e vitória diante das dificuldades, São Judas Tadeu é reverenciado como símbolo da perseverança rubro-negra e inspiração eterna para os flamenguistas, sendo celebrado em 28 de outubro, data que também marca o dia do flamenguista. Entenderam agora? E com a bênção de São Judas Tadeu, o Flamengo entra em campo daqui a pouco para encarar o Racing. Mas antes, só uma informação que eu li lá no perfil do Paparazzo, é interessante, sobre cifra. Os semifinalistas da Libertadores 2025 já somam cifras milionárias em premiações. O Palmeiras lidera com 55,2 milhões arrecadados, seguido por Racing, 51,6 milhões, Flamengo e LDU, ambos com 49,9 milhões de reais. O campeão da competição ainda embolsará mais 24 milhões de dólares, que dá aí cerca de 130 milhões de reais, enquanto o vice levará 7 milhões de dólares, cerca de 38 milhões de reais. Ou seja, uma premiação milionária, além de conquistar o título, o principal título do cenário sul-americano e ter direito de ir para o Mundial, o clube vencedor da Libertadores da América ainda recebe uma bolada milionária. Mas, para conseguir essa bolada milionária e a vaga na decisão da Libertadores, o técnico Felipe Luiz tem um desafio: encontrar o melhor time sem o Pedro, o seu principal centroavante, o homem-gol da equipe. E para esse duelo, parece que o Felipe Luiz viu o nosso vídeo anterior, porque ele promete, ou melhor, ele ensaiou uma mudança no time titular do Flamengo, uma mudança tática. Por quê? Ele vai preencher, pelo menos nesse ensaio que ele fez, preencher no meio de campo com a entrada do Saul. Pode ter sido um ensaio pensando no segundo tempo? Pode, mas ao menos é um indício que o Felipe Luiz, ele é um cara camaleão, digamos assim. Ele é um cara que sabe se adaptar às dificuldades, mostrou isso desde o começo da sua trajetória como treinador do Flamengo, quando teve aquela expulsão do Bruno Henrique na Copa do Brasil, e ele foi extremamente rápido e dinâmico na alteração e conseguiu diminuir o prejuízo. Mas enfim, para esse duelo, ele promete a entrada de Saul no meio de campo na vaga do Pedro. Aí o que ele faria? Teria Pulgar, Jorginho, Saul, Arrascaeta, e no ataque Carrascal, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo. E o provável time do Flamengo, portanto, tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Saul, Arrascaeta, Carrascal, Gonzalo Plata ou Luiz Araújo. Eu não acredito ele deixando o Luiz Araújo fora do jogo, por características. Na ausência do Pedro, o Luiz Araújo é o cara que mais finaliza gol e é o cara que mais finaliza certo no gol. Não é só chutar gol. Então, acho que ele começa com o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata, com a sua intensidade, com o seu vigor físico, será um ponto a ser explorado no segundo tempo, junto com a entrada do Samuel Lino, e tem também o Bruno Henrique.
Então, esse aí foi o ensaio que o Felipe Luiz fez e eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham. Inclusive, muita gente na dúvida se o Léo Ortiz começa. Bom, a assessoria do Flamengo divulgou até um vídeo do Léo Ortiz falando sobre o jogo. Nesses casos, dificilmente o jogador não começa. E não foi só o Léo Ortiz, foi o Pulgar também. Então, são dois jogadores que eu considero titulares. Embora o Léo Ortiz não tenha entrado em campo nos 2 últimos jogos, acho que ele foi preparado para esse duelo. E sejamos francos, é o duelo mais importante do Flamengo no ano. O próximo jogo é contra o Sport no sábado, e aí o Danilo pode jogar e o Léo Ortiz pode ser preservado, sem nenhum problema. Pelo menos eu penso desse jeito, e eu não tenho dúvidas que o Léo Ortiz gostaria de estar em campo nesse duelo de hoje com o Racing. Um duelo extremamente difícil, repito o que eu falei nos outros vídeos, eu acho que a concentração vai ser o diferencial nesse jogo. O Racing não é um time, tecnicamente falando, de altíssimo nível, não é aquele time que sai tocando, tic-tac, sabe? Que trabalha muito bem a bola, muito pelo contrário. É um time que tem muita entrega. E time que, tecnicamente falando, não é tão elevado, mas que tem muita entrega, esses times geralmente entram com um nível de concentração altíssimo. E o Flamengo não pode dar nenhum mole, nenhuma chance para o azar. É por isso, inclusive, que eu não defendo a entrada do Alaciano no time titular. Eu acho que esse garoto, a qualquer momento, ele pode perder a cabeça, entrar na catimba dos argentinos, que a gente sabe que eles vão catimbar, e pode pôr em risco toda a estratégia do Flamengo. Pelo menos penso desse jeito, deixo o Alaciano como uma arma para o segundo tempo. O que vocês acham? Quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade, e seja o que Deus quiser logo mais. Tamo junto e fui! A opinião geral dos torcedores é clara. O Flamengo precisa jogar com raça, vontade e equilíbrio no meio-campo. A galera entende que o talento existe, mas falta atitude dentro do campo. Muitos dizem que se o time igualar na entrega, ninguém segura o Flamengo. O torcedor quer ver um elenco que entre como homens, com sangue nos olhos e foco total. Eles não querem ver mais um time de toquinho e mimimi, e sim um grupo que impõe respeito. A Libertadores é o momento da verdade, e a torcida está pedindo ao Flamengo que brigue, que sofra e que jogue com o coração. E aí, nação, concorda com isso? Essa realmente é a ideia de geral? Deixa aí seu comentário, valeu!